Olá, tudo bem com vocês, turma do nono ano? Hoje é a nossa primeira aula de História que vai tratar sobre a proclamação da República. Nós falaremos sobre a queda da monarquia, a proclamação da República, os grupos políticos envolvidos nessa proclamação, a elaboração da primeira Constituição brasileira e, consequentemente, assim, o governo de Deodoro, o primeiro governo da República do Brasil, seguido do governo de Floriano Peixoto. Muito bem, foi com o passar dos anos que a monarquia perdeu seu poder político por causa do seu desentendimento com a Igreja Católica aqui no Brasil e o enfraquecimento do exército assim que terminou a Guerra do Paraguai. Então, nesse ambiente, em novembro de 1889, um levante militar sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca obrigou a Dom Pedro II a abdicar do trono brasileiro. E foi assim que no dia 15 de novembro daquele ano foi proclamada a República do Brasil no Rio de Janeiro. Em seguida, uma série de reformas foi decretada. Primeiro, a separação do Estado da Igreja. Segundo, a redação de uma nova Constituição para o Brasil. É importante a gente lembrar que os grupos que defendiam a proclamação da República Brasileira tinham seus objetivos. Havia os grupos republicanos, moderados e positivistas. Vejamos, os republicanos defendiam a transformação radical da ampla participação popular. Já os moderados limitavam a participação do povo na política. E os positivistas queriam um governo centralizado e controlado pelos militares. Nesse embate, quem venceu foi os positivistas, que saíram com a grande vitória do governo centralizado comandado por militar. Então, foi feita assim a Constituição de 1891. Ela já trazia características liberais, porque o Brasil se tornou uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil. Os poderes foram divididos em três, que nós temos até hoje: executivo, legislativo e judiciário. E houve a separação da Igreja e do Estado na Constituição. Dizia que os governantes deveriam ser eleitos pelo voto direto, só podia votar quem tivesse 21 anos, e não podia votar de jeito nenhum analfabeto, soldados, religiosos, mendigos e mulheres. E pregava a igualdade perante a lei, direito à liberdade, segurança e propriedade. Era o que garantia a primeira Constituição do Brasil. Então, o governo de Marechal Deodoro, ele ocorreu, sendo o primeiro presidente da República do Brasil, com dificuldades políticas para governar. Ele teve que renunciar e assumiu no seu lugar o Floriano Peixoto. Pois é, que enfrentou duas rebeliões nesse período, as mais fortes do período da República do Brasil, que foi a Revolução Federalista, que ocorreu no Rio Grande do Sul, com combates que eram de combatentes insatisfeitos com a centralização política de Floriano. Ou seja, Floriano centralizou o governo e desagradou aos federalistas do Rio Grande do Sul. Já houve a revolta armada no Rio de Janeiro. Foi uma revolta comandada pelo Exército da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Os oficiais da Marinha estavam insatisfeitos, certo? E como havia a predominância no Exército da política brasileira, eles não gostaram. Parece até a história de hoje,
O exército voltou a governar a nova República do Brasil. E aí nós podemos finalizar a aula de hoje dizendo, que essa república também foi chamada de República da Espada, porque no governo dela só tinha militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Dizer para você que vai ser disponibilizado um link com a atividade. Você não precisa copiar as questões, apenas fazer um gabarito e resolver no seu caderno. E eu estou aqui para qualquer dúvida. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as oligarquias aqui no Brasil.